Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar aí na sua história para que eu possa conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Vamos então à pergunta dela, que diz assim: Professor, o que fazer para não me sentir frustrada no amor? Acabei de me separar e ele já arrumou namorada e eu nada. Só furada. Detalhe, havia me traído com garotas de programa. Me sinto um lixo. Veja bem, gente, aqui entra naquela velha competição no pós-término. O pós-término, por vezes, ele tem, sabe a Guerra Fria? Como aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos e a antiga União Soviética, hoje, né, a Rússia. Então, aquela Guerra Fria, quem vai chegar primeiro na Lua, sabe? Quem avança mais nos esportes, quem ganhava mais medalhas na Olimpíada. É uma competição velada. Então, existe no pós-término uma Guerra Fria. Quem vai mostrar para o outro que está melhor? É isso. É a Guerra Fria emocional. Vamos chamar assim. Então eu quero provar para o outro que eu estou muito melhor. Então quem vai se relacionar primeiro, aí posta nas redes sociais. Por vezes, se você se envolve com uma pessoa e essa pessoa está no pós-término dela, e aí você fala, nossa, porque ele faz postagens, faz declarações românticas para mim. Muitas vezes ele está fazendo tudo isso, não tanto porque ele está empolgado com você, ele está fazendo tudo isso para mostrar para outra, para ex, porque ele está na Guerra Fria do pós-término, ele quer fazer esse bombardeio de romantismo, usando inclusive você para mostrar, olha como eu estou melhor agora, olha como as coisas estão acontecendo na minha vida. Então, eu ficaria esperto se eu fosse você, ao invés de achar que, nossa, que homem maravilhoso. Não que isso não possa ser. Não que ele não possa de fato estar empolgado, tal, mas no pós-término eu ficaria um pouco esperto com essas reações um pouco, né, exacerbadas. Então, dito isto, fica evidente que existe essa Guerra Fria, essa competição no pós-término. Ou seja, para quê? Tá vendo? Ele já tá com outra e aí eu entro dentro disso. Né? O americano chegou na Lua, um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade e tal. Meu Deus, então agora a Rússia, a União Soviética, se sente um lixo. Faz sentido isso? Faz sentido essa sensação? Eu me sentir um lixo por causa do movimento do outro? Eu me sentir injustiçada ou arrasada por causa da dinâmica do outro? A pessoa está com essa dinâmica. Mas eu não estou encontrando ninguém. Eu tenho que ter minha própria dinâmica. Quem é essa pessoa que ele encontrou? Que pressa é essa? Eu não quero saber. E não tenho nem que ficar querendo torcer para que então, não, se ele está com tanta pressa assim, você vai ver, amanhã vai se ferrar, né? Esse barco vai afundar. Não tenho que ficar nessa energia. A gente precisa entender que no pós-término, a pessoa vai seguir a vida dela e eu preciso seguir a minha. Se fosse para a gente continuar juntos, nós não teríamos terminado. O problema é que as pessoas terminam, mas ainda fica, sabe aquela coisa? Fica ainda, sabe como se fosse uma pedra que caiu, uma pedra muito grande. Por exemplo, quando acontece um terremoto de grandes proporções. Aconteceu um terremoto de grandes proporções, mas aconteceu em alto mar. Aí você poderia pensar, ai que beleza, aconteceu em alto mar. Ainda bem, né? Então, as casas aqui na costa não tiveram nenhum impacto. Não tiveram impacto do movimento das placas tectônicas, ou seja, mas vão ter o impacto do quê? Da onda altíssima que pode vir, o tsunami. Porque com o terremoto em alto mar, movimentou-se essas placas tectônicas, e elas são enormes, né, gente? A ponto de dar esses tremores. Essas placas se movimentando vai erguer uma grande quantidade de água em alto mar. Erguendo aquela grande quantidade de água, aquela água vem e vai ganhando proporções maiores e forma aquela onda enorme que é o tsunami. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque tem coisas que, tá vendo? Elas aconteceram
E não é porque elas aconteceram que os impactos dela não vêm. Então o término acontece, muitas vezes o término é esse terremoto. E aí, sabe, o término já aconteceu, mas aí continua com esses impactos. Essa onda, ela continua. Então, o término aconteceu, mas a gente fica ainda naquela energia como se a gente ainda estivesse juntos, como se o outro ainda me devesse satisfação. E esse tsunami, ele pode acabar comigo. Então, veja bem, eu não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que é necessário que a gente tenha esse entendimento. O término aconteceu, esse terremoto, agora eu preciso tomar cuidado com essa onda que envolve aqui o redor. Sabe, essa onda que ela vem, sabe, como uma onda magnética que ela vem, e eu ajo ainda como se estivéssemos juntos, eu fico obcecada, eu fico possessiva, eu estou conectado ainda. Essa onda magnética, ela me conecta ainda ao epicentro do negócio. Então, se eu não tomar cuidado, continuo contaminado com tudo isso. E aí gera aquela obsessão que eu quero saber como que o outro está vivendo, como que não está vivendo, como que é a vida lá, se ele está sofrendo, se não está sofrendo, se ele está se dando bem, eu acho injusto, e olha eu aqui. Então eu olho lá e comparo eu aqui, olho eu aqui e comparo como que está lá. Vira um inferno, vira um grande tsunami na minha vida. Então precisamos nos libertar disso. Pode ser difícil, mas eu preciso ter o entendimento. Eu preciso ter o entendimento do que é esse processo e o tsunami que eu posso estar causando na minha vida. Então, eu posso ser o responsável por esse tsunami, né, no meu dia a dia, que me desestabiliza, que tira a minha paz de espírito, que tira o meu sossego. E aí, você tá vendo? Eu começo a me sentir um lixo, quando não faz nem sentido eu desenvolver esse pensamento sobre mim mesmo. Eu não posso me sentir um lixo porque o outro terminou, porque o outro seguiu, porque o outro então agora, né? Porque aquilo faz parte da dinâmica que a pessoa está desenvolvendo na vida dela e eu preciso me desvincular disso. O término aconteceu, o terremoto aconteceu e eu não quero estar conectado nesse campo justamente para eu não sofrer os impactos de um tsunami. Quanto mais eu me afastar desse epicentro do terremoto, menos impactos eu recebo do tsunami. Quanto mais eu quero ficar ali e eu me reduzo diante daquilo, mais eu vou sofrer os impactos desse terremoto, desse término. E isso não vai ser nada agradável. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá aí o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.